Meus amados e queridos irmãos, recebam a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria estarmos mais uma vez na presença do Senhor, neste culto da família, culto de louvor e adoração. A paz do Senhor, pastor Anderson, é um prazer estar contigo aqui, o meu pastor. Amém, pastorzão, graça e paz, bom estarmos juntos neste culto de domingo, culto abençoado, culto de Deus, que Deus manifeste a glória dele no nosso meio. Tá tudo bem contigo, com a família? Graças a Deus, tudo bem, estamos aí caminhando, Jesus está nos dando vitórias e vamos de bênção em bênção, graças a Deus por isso. Nós vamos orar nesse instante, meus queridos, reúne com a sua família, vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por esta oportunidade, por este privilégio de estarmos aqui. Querido e maravilhoso Salvador, mais uma vez, ó Pai eterno, na Tua presença nos encontramos, agradecidos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem feito, por tudo que o Senhor nos tem dado. Amado Pai, estamos neste culto de adoração, neste domingo, reunidos com a nossa família, agradecidos a Ti, Senhor, ó Pai amado, pelo privilégio que nos concede de estarmos aqui, ó Pai, para adorar o Teu nome que é santo, o Teu nome que é grande, o Teu nome que é poderoso. Ó Pai eterno, o Senhor merece toda adoração nos céus e na terra. Receba a adoração que sai dos nossos lábios, que sai do nosso coração esta noite, ó Pai. E que este culto, Pai eterno, seja para louvor e agradecimento do Teu nome e a bênção de Ti sobre as nossas vidas e cada lar que nesta noite, Senhor, ó Pai eterno, se conecta todos juntos para adorarmos ao Senhor. Que a Tua bênção acompanhe a vida de cada um e a família dos Teus filhos. Ó Deus eterno, é o pedido que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos nesse instante, queridos, acompanhar os louvores, adorar ao Senhor com a equipe de louvor da nossa igreja local. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês, irmãos. O salmista diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que o Senhor possa fazer isso na nossa vida, que o nosso coração esteja aberto para o trabalhar de Deus. Amém? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Senhor, molda a nossa vida, Pai, de acordo com a Tua vontade. Tu és o oleiro, nós somos o barro. Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração,
disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Aleluia. Deus abençoe você. A graça e a paz do Senhor a todos. Engrandeça o nome do Senhor através de tudo aquilo que envolve a tua vida. Somente Ele é digno de ser adorado, de ser glorificado. Esse é o Deus a quem amamos. A nossa esperança está nele. Confiamos em Ti, Senhor. Por isso te louvamos. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Somente Ele. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Somente Ele é digno de ser louvado. Deus abençoe a todos. Amém? Graças a Deus, glórias ao Senhor por esses louvores abençoados. Como é bom, irmãos, adorar e glorificar o nome santo do nosso Pai. Queridos, nós queremos lembrá-los da nossa programação semanal, esta programação abençoada da nossa igreja. Louvado seja Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Rogério e pastor Anderson, e por toda a equipe que tem preparado uma programação
muito especial para cada um de nós, a bênção de Deus através dessa programação para a nossa família e para o nosso nível espiritual. Lembrando a todos que de segunda a sexta-feira, os nossos pastores, pastor Rogério e pastor Anderson, estão com o Bom Dia Canaã. Este programa especial, maravilhoso, espiritual, todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, os pastores têm trazido mensagens de bênção, de vitória, mensagens vindas do trono de Deus para os nossos corações, e de tempos em tempos também há convidados, pastores, missionárias, homens e mulheres de Deus que estão preparados para nos trazer uma palavra do céu. Então não perca a oportunidade de receber a bênção de Deus através deste programa Bom Dia Canaã, de segunda a sexta-feira, às 10 horas. Amanhã também, segunda-feira, às 20 horas, o culto do Espírito Santo. Que maravilha estarmos amanhã à noite, às 20 horas, reunidos para um grande culto de adoração ao Senhor, o culto do Espírito Santo, também chamado de culto do mais 1, mais 10, mais 1000. Aqueles a qual você convidar e compartilhar, não é? Chamando e convidando para participar conosco do culto do Espírito Santo. E amanhã nós teremos aqui o pastor Rogério Pardini, nosso pastor presidente, com uma palavra vinda do céu para o meu e o seu coração. Não perca, marque na sua agenda, amanhã, às 20 horas, grande culto do Espírito Santo, com o nosso pastor Rogério Pardini. Queridos, na quarta-feira nós temos uma programação às 14h30 do Canaã Kids, com o Conectados com Deus, do Canaã Kids, este programa especial preparado pelas nossas irmãs, os nossos irmãos que fazem parte da equipe infantil da igreja, Canaã Kids, uma programação especial. Não deixe de participar, eduque a sua criança, ensine a criança a participar dessa programação, tá certo? As aulas ainda não retornaram, a maioria delas, né? As crianças têm a disponibilidade de estar participando desse trabalho, e é um trabalho espiritual feito especialmente para as crianças. É o Conectados com Deus, da quarta-feira, às 14h30. Às 20h30, na quarta-feira, os nossos adolescentes, os Adolas Canaã, estão com quarentena de reflexões. Você pode acompanhar esse trabalho no Instagram dos Adolas Canaã, tá certo? Juntamente com a liderança dos Adolas, é o quarentena de reflexões às 20h30, 8h30, na quarta-feira. Na quinta-feira, às 14h30, irmãos, a tarde da bênção com as irmãs do departamento feminino, as missionárias que lideram este departamento, mulheres de Deus, que têm se preparado para trazer uma palavra, uma programação especial para as irmãs, enfim, para todos nós, na tarde da bênção, quinta-feira, às 14h30. E às 21 horas da quinta-feira, foi dado início agora nessa semana que passou, na quinta-feira passada, e na próxima quinta-feira, novamente, às 21 horas, o quiz dos casais Canaã. É um trabalho especial, foi lindo. Na quinta-feira passada, o pastor Francisco, sua esposa, irmã Márcia, trouxe uma palavra tremenda. Eles fizeram uma entrevista, foi um quiz maravilhoso, foram testemunhos, experiências especiais para os casais. Então, não deixe de participar, juntamente com a sua esposa, com o seu esposo, do quiz dos casais Canaã, na quinta-feira, às 21 horas, no Instagram. Você vai acompanhar esse quiz no Instagram dos casais Canaã, ok? Na sexta-feira pela manhã, encerra a semana com o Bom Dia Canaã, que é de segunda a sexta, às 10 horas. No sábado pela manhã, não há o Bom Dia Canaã, mas tem um programa especial com o nosso pastor presidente, preparado por ele, na espiritualidade de Deus, o Gotas de Refrigério. Este programa é especial que nós amamos. Então, no sábado, às 10 horas da manhã, não deixe de acompanhar e participar do Gotas de Refrigério. Às 15 horas, os adolescentes retornam mais uma vez com a programação de quarentena de reflexões. Você pode acompanhar no Instagram dos Adolas Canaã, às 15 horas também no sábado. E no sábado, irmãos, excepcionalmente neste sábado próximo, não haverá culto com a juventude, mas às 17 horas vai ter uma programação especial com os casais,
e para os casais, não é? Uma programação especial dos nossos casais Canaã, os nossos irmãos que são líderes do Casais Canaã, vão fazer uma programação muito boa, muito especial para todos os casais, para as famílias da igreja, tá certo? Então, no sábado, às 17 horas, também no Instagram dos Casais Canaã, você vai poder acompanhar este evento. E junto com este evento dos Casais Canaã, no final de semana próximo, sábado, no domingo à noite, às 18 horas, o grande culto de louvor e adoração, o culto da família, é um culto especial que, juntamente com os Casais Canaã, traz-nos uma programação muito especial para a família. Então, esses eventos, irmãos, que teremos no próximo final de semana, sábado e domingo, eles são eventos, irmãos, que vão de encontro a um trabalho específico dos Casais Canaã. Nesse final de semana, provavelmente, nós teríamos um encontro de casais, a viagem do encontro de casais. Mas, como nós estamos em pandemia, estamos em quarentena, ainda não haverá viagem do encontro. Então, os casais prepararam uma programação especial no sábado e no domingo. No sábado, às 17 horas, e o domingo à noite, o grande culto será com a direção dos Casais Canaã. E no domingo pela manhã, às 8h30 da manhã, a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, momento de aprendermos a palavra de Deus e crescermos na graça e no conhecimento das Escrituras. Então, não deixe de participar. Esses trabalhos, a maioria deles, irmãos, ficam gravados, você vai poder acompanhar, se você não pode no horário, acompanhar depois, mas para que os irmãos estejam cientes, no domingo, às 8h30, a Escola Bíblica Dominical. Tá ok? Então, esta é a programação da semana da Igreja Evangélica Canaã, aqui online. Nós ainda não retornamos com os cultos presenciais. A liderança, os pastores estão com um projeto de retornarmos os cultos no mês de outubro, né, pastor Antos? Talvez a primeira Santa Ceia já será presencial com os irmãos, mas, enquanto isso, nós vamos acompanhando a programação online. Não deixe de participar. Incentive, compartilhe, incentive a sua família, tá certo? É uma forma de você evangelizar e levar a palavra de Deus a muitas pessoas que precisam, inclusive, principalmente no momento como esse que nós estamos vivendo, um momento de pandemia. Queridos, nós vamos nesse instante acompanhar um videozinho informativo. Esse vídeo ele vai nos trazer informações sobre o retorno dos cultos presenciais. Então, acompanhe com muita atenção. A paz do Senhor, irmãos. Conforme anunciamos no último final de semana, a Igreja Evangélica Canaã retornará aos cultos presenciais da sede no dia 4 de outubro e da Congregação de Santo André no dia 11 de outubro. Na sede serão realizados 2 cultos da família por domingo. O primeiro no período da manhã às 10 horas e o segundo à noite às 18 horas. É importante ressaltar que as inscrições para o culto das 18 horas somente serão abertas após esgotadas as inscrições para o culto da manhã. Haverá também o culto do Espírito Santo às segundas-feiras, às 19h30 e não mais às 20 horas, como era antes da pandemia. E atenção, poderão se inscrever nos cultos de domingo apenas membros da Igreja Canaã. Já nos cultos de segunda, poderão se inscrever membros e também visitantes. Lembrando que, para participar dos cultos presenciais, será necessário se inscrever previamente por meio do sistema online da Igreja Canaã, que, assim como as inscrições, estará disponível a partir do dia 21 de setembro. Por isso, é fundamental que todos os membros estejam com seus cadastros pessoais atualizados junto à igreja. Para que esse retorno fosse possível, a Igreja Canaã adotou o protocolo estabelecido pela Prefeitura de São Caetano do Sul. Portanto, não poderão frequentar o ambiente de culto crianças com até 12 anos, gestantes, pessoas a partir de 60 anos, quem tem alguma comorbidade como hipertensão, diabetes, doenças respiratórias crônicas ou que estejam em tratamento de câncer. E também pessoas que estiverem com sintomas gripais.
No caso da Igreja Canaã, os cultos presenciais contarão com, no máximo, 185 frequentadores distribuídos na nave e no hall da igreja, respeitando sempre o distanciamento social de 1,5 metro por pessoa, de acordo com o protocolo mencionado. Por enquanto, essas serão as únicas atividades presenciais realizadas pela Igreja Canaã. Lembramos que a programação online realizada pela igreja continuará normalmente. Contamos com a compreensão e a colaboração dos irmãos nesse momento tão delicado que estamos vivendo. Que o Senhor continue cuidando e abençoando você e toda a sua família. Louvado, engrandecido e glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós vamos, nesse instante, consagrar a Deus os dízimos e as ofertas e renovar a nossa aliança com o Deus das Escrituras Sagradas, que disse: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, à casa do tesouro, porque fazendo assim, diz Deus, Ele abrirá as comportas dos céus, derramará bênçãos sem medidas e repreenderá o devorador. Nós glorificamos a Deus pelo povo, pelos membros da Igreja Evangélica Canaã, pelos irmãos que participam da nossa comunidade de fé, por sua fidelidade na devolução dos dízimos e das ofertas. Vivemos num tempo de crise mundial, crise no nosso país, mas o povo, a despeito da crise, confia no caráter de Deus que nos prometeu abrir as comportas do céu. Então, esse povo tem demonstrado a sua fidelidade na devolução dos dízimos, das ofertas, e nós queremos glorificar a Deus pela vida de cada irmão e cada irmã e dizer: continue demonstrando a sua fidelidade a Deus, que não temos dúvidas nenhuma que Deus nos abençoará como tem abençoado, porque Ele é fiel. Vai aparecer aqui na tela do seu computador o QR Code, onde você pode colocar de frente com o teu celular, e ali vai te jogar para uma forma de pagamento, onde você pode entregar o seu dízimo e também semear uma oferta de semeadura, ou então vai aparecer também na tela do seu computador, como deve estar já aparecendo, a razão social da Igreja Evangélica Canaã, o CNPJ e as duas contas, onde a Igreja Evangélica tem as suas contas correntes. No Bradesco e no Itaú, você pode ir lá na boca do caixa fazer a transferência, ou uma transferência online, ou pelo PicPay. Fato é que estamos aí, a obra continua avançando, o nome do Senhor continua sendo glorificado, todos os dias estamos aqui na programação, pregando o evangelho, ministrando a palavra, vidas sendo tocadas, vidas sendo transformadas, aí o nome do Senhor tem sido glorificado, tudo porque você tem sido fiel a Deus e tem trazido no altar do Senhor os dízimos, as ofertas, acreditando no projeto de Deus, que é a igreja. A igreja é o meio pela qual Deus usa para pregar o evangelho e ganhar almas para o reino de Deus. Amém, queridos? Vamos orar. Você que se encontra desempregado, põe a mão no seu coração. Nós cremos que a oração de um justo pode muito esses efeitos. Nós acreditamos que Deus ainda faz milagres. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos na Tua casa, neste culto de domingo à noite. Nós louvamos o Teu nome porque estamos aqui para Te adorar, Te servir, Te honrar, Te render louvores, consagrar tudo que temos e que somos, entregar no Teu altar os dízimos e as ofertas, ouvirmos a Tua voz através da Tua boa palavra. Ó Pai, Te pedimos que em nome de Jesus Tu venhas nessa noite. Ó Deus, abençoar todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram desempregados, abrindo uma porta de emprego para cada um deles, ó Pai. Nós cremos que o Senhor faz milagres, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eternidade a eternidade, Tu és Deus, e não há nada impossível para Ti. Portanto, ó Deus, glorifica o Teu nome, abrindo uma porta na vida de emprego, na vida de cada um dos nossos irmãos. Também, Pai, consagramos a Ti os dízimos e as ofertas, e que a bênção do Senhor, que enriquece e não traz dores, seja sobre todo o Teu povo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém, queridos irmãos. Nós vamos louvar a Deus com mais um louvor, e logo após, então,
estaremos já recebendo da parte de Deus a sua boa palavra. Vamos adorar. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Calei porque faltou o que falar. Chorei, gemi. Pensei não merecer o seu olhar, mas no meio do silêncio, não sei bem como explicar, eu ouvi a sua voz a me falar. A ti, os teus e o que tu tens, eu vejo e cuido muito bem. O tempo e o jeito eu sei também, e sempre faço muito além do que tu pensas, do que imaginas, pois eu sei muito bem do que você precisas. Eu entendi que o teu silêncio é uma canção de amor, que até assim também está tratando a minha dor. Mas como bem me conheces e quer me fazer sorrir, faz questão de repetir pra eu ouvir. A ti, os teus e o que tu tens, eu sempre cuido muito bem. O tempo e o jeito eu sei também, e sempre faço muito além do que tu pensas, do que imaginas, pois eu sei muito bem do que você precisa. Eu sempre sei a hora de agir. Você precisa aprender a confiar em mim. Se em silêncio eu estou, não quer dizer que é um fim. Se você tudo me entregou, saiba que o melhor está por vir. A ti, os teus e o que tu tens, eu vejo e cuido muito bem. O tempo e o jeito eu sei também, e sempre faço muito além do que tu pensas, do que precisas,
pois eu sei muito bem do que você precisa. Pois eu sei muito bem do que você precisa. Pois eu sei muito bem do que você precisa. Estou contigo. Amém. Deus é contigo. Fique firme, creia. Graças a Deus, meus amados irmãos, como é bom estarmos aos pés de Jesus, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Se você puder, abra comigo a Bíblia Sagrada, lá no livro de Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9. Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9. Eu queria, com a ajuda de Deus, falar sobre o seguinte tema: uma pancada relevante. Uma pancada relevante. Josué, capítulo 1, versos 1 a 9. Diz assim, a bendita e gloriosa palavra de Deus, Josué, capítulo 1, verso 1 a 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Glórias seja Deus, seja dadas a Deus por esta palavra tão poderosa. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, tem notícias, situações, circunstâncias que por vezes nos dá uma derrubada. Tem algumas situações, notícias, circunstâncias que nós tiramos de letra. Não nos abatem, não nos afligem, mas tem outras que é um golpe, é uma pancada forte, é uma pancada relevante. Nesse contexto deste texto aqui, Deus comunica a Josué, auxiliar de Moisés, que Moisés havia morrido. Nós estamos falando, pastor Ricardo, Fernando e amados irmãos, do homem que Deus escolheu para ser o libertador de Israel da escravidão e da opressão dos egípcios. Foram 430 anos de opressão, de mão pesada de Faraó
sobre o povo de Israel, e aí Deus resolve escolher um simples homem mortal para ser um instrumento da parte de Deus, para ser o libertador, o homem que marcaria a história como libertador do povo hebreu da escravidão que durara 430 anos. Nós não estamos falando de um homem qualquer, pastor Ricardo. Nós estamos falando do homem que Deus usou para peitar Faraó e enviar no Egito 10 pragas. Foi o homem que Deus levantou, que acabou de morrer, pastor Ricardo. Deus levantou ele para libertar o povo da escravidão do Egito, da opressão do Egito, depois de 430 anos, mas foi também o homem que Deus levantou para peitar Faraó, debaixo da autoridade do poder de Deus. E lá, através deste homem, das mãos deste homem, Deus envia 10 pragas no Egito para desbancar o poderoso Faraó. Nós não estamos falando de um homem qualquer que acabou de morrer, pastor Ricardo. Nós estamos falando do homem que guiou, orientou o povo de Israel depois da libertação do Egito, durante toda a peregrinação do deserto. Nós não estamos falando de um homem qualquer que acabara de falecer. Nós estamos falando do homem que recebeu de Deus as tábuas da lei, o decálogo, o homem que trouxe a vontade de Deus para o povo de Israel. Só isso. Nós estamos falando de um homem extremamente importante para a nação e para o povo de Israel. Nós estamos falando de um homem que acabou de falecer, que acabara de falecer, que sabia, que subia o monte e lá ficava falando com Deus face a face, 40 dias e 40 noites, falando com Deus, ouvindo Deus, vendo a manifestação da glória de Deus debaixo da Shekinah, lá no pico do monte, tendo experiências sobrenaturais com Deus. Nós não estamos falando de um homem qualquer, nós estamos falando de um homem de Deus, que foi um homem que mudou a história da nação de Israel, que Deus escolheu na sua soberania, para ser um homem que marcaria a história do povo de Israel. Pastor Ricardo, nós não estamos falando de um homem que Deus foi, um homem qualquer, mas nós estamos falando de um homem que Deus foi o seu advogado. E não só isso, Deus foi o seu juiz quando a sua irmã Miriam e Arão se levantam contra Moisés, dizendo, esse homem aí, será que Deus fala só com ele? Esse homem é parente nosso, mas será que só com ele que Deus tem intimidade? Esse homem está fora da posição, esse homem casou com uma mulher egípcia, esse homem não é digno de estar frente. E a Bíblia diz, pastor Ricardo, que lá em Números, se os irmãos puderem abrir, por favor, que eu achei extraordinário esse texto das Escrituras Sagradas. Números, capítulo 12, há um levante de Miriam e Arão. Eles começam a criticar Moisés, se levantam contra a autoridade de Moisés, ao posicionamento de Moisés, e aí a Bíblia diz, em Números 12, que acontece isso, que eu faço questão de ler, juntamente com os irmãos, da importância deste homem para a nação de Israel em todo o tempo da história. Olha que diz em Números, capítulo 12, que coisa extraordinária. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Eles questionaram. Perguntaram, também não tem ele falado por meio de nós? Olha que coisa extraordinária, pastor Ricardo. A Bíblia diz que, e o Senhor ouviu isso. Moisés não ouviu isso, mas o Senhor ouviu isso. É como se Deus estivesse atento a tudo que falavam do seu servo, a menina dos seus olhos, Moisés. A Bíblia diz que Moisés não ouve, mas Deus ouve. Olha o verso 3. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro homem que havia na terra. A Bíblia Sagrada diz assim no verso 4. Imediatamente, preste atenção nisso, imediatamente o Senhor chama Moisés e disse a Moisés,
a Arão e a Miriam. Deus convoca uma reunião. Diz para eles assim: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. Miriam e Arão, que falaram mal do meu servo Moisés. Moisés e eu, porque eu ouvi o que vocês falaram pelas costas dele. Olha que coisa extraordinária. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu. Olha que coisa linda, pastor Ricardo. Como Deus tinha Moisés como uma menina dos seus olhos, como Deus tinha amor pela vida de Moisés, como ele fora importante para Deus no propósito de ser um instrumento de Deus para abençoar o seu povo. Olha que coisa linda. E os três foram para lá, final do verso 4. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, ele chamou para um bate-papo Arão e Miriam, e os dois vieram à frente. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Eu marquei essa reunião porque eu ouvi o que vocês falaram do meu servo Moisés. Meu servo Moisés, ele é relevante. Ele tem uma importância ímpar nos meus propósitos eternos. Eu amo o meu servo Moisés. Moisés é a menina dos meus olhos. O verso diz assim: ouçam agora as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não como eu falo com vocês, por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Com Moisés eu falo tete a tete. Moisés tem intimidade comigo. Moisés é a menina dos meus olhos. Para você ter uma ideia, pastor Ricardo, como Moisés era importante no plano de Deus, nos propósitos de Deus, nos sonhos de Deus, quando Deus o escolhe, um menino qualquer, que tinha dificuldade de falar, Deus o escolhe, Deus o chama para ser um homem extremamente importante para a nação de Israel, e Israel reconhecia isso, e quando os seus parentes se levantam contra ele, falando pelas costas dele, Deus se levanta, a Bíblia diz que ele desce, chama para uma reunião, para justificar Moisés, para ser advogado de Moisés e julgar a causa de Moisés. Moisés nem sabia o que estava acontecendo pelas costas, mas Deus ouviu a conversa pelas costas. Primeira coisa que eu quero deixar aqui da parte de Deus para nós: Deus nos ama, Deus é o nosso advogado, Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus nos chamou pelo meu nome, Deus te chamou pelo teu nome, Deus nos ama, nós somos a menina dos olhos de Deus e Deus nos colocou nesse tempo, porque nós somos importantes para Deus e através de nós, Deus vai realizar coisas extraordinárias. Pastor Ricardo, eu li isso para a gente compartilhar um pouquinho aqui da relevância de Moisés diante dos olhos de Deus e da importância de Moisés no plano soberano de Deus para libertar o povo de Israel. Mas Deus amava tanto Moisés que Deus cuidava de cada detalhe da história, da vida de Moisés. Porque nós não estamos falando do homem que, quando disse, sugestionou, nós estamos falando de um homem qualquer, que quando Deus disse, sugestionou, que destruiria o povo por causa dos pecados, lá em Êxodo capítulo 33, por conta do povo ter levantado um bezerro de ouro, este homem, ele se levanta diante de Deus e intercede a Deus pelo povo. Olha a importância de Moisés, ao ponto de dizer para Deus: Deus, não destrua esse povo, apaga os pecados desse povo. Se o Senhor não fizer isso, então apague o meu nome do teu livro. Um homem que amava o seu povo, que amava a sua geração, que amava a sua nação. Um homem que foi levantado por Deus e que amava o seu povo. Olha a importância deste homem no tempo e no espaço da vontade de Deus para o povo e para a nação de Israel. Nós não estamos falando, pastor Ricardo, de um homem qualquer. Estamos falando desse grande homem. Estamos falando desse líder inigualável do povo hebreu. E lá em Deuteronômio, se você puder abrir também, por favor, Deuteronômio, capítulo 32, versos 48 em diante. Bom, esse homem era um homem tão abençoado por Deus.
Deus tinha uma obra tão gloriosa com ele. Deus justificava esse homem, que Deus revelou até o dia da sua morte para ele. Pastor Ricardo, olha que coisa extraordinária, que intimidade gloriosa. Deuteronômio capítulo 32, versos 48 a 52, diz assim: naquele mesmo dia o Senhor disse a Moisés: suba as montanhas de Abarim até o monte Nebo, em Moabe, em frente de Jericó, e contemple a terra, Moisés, a terra que dou aos israelitas como propriedade, que você ajudou nesse propósito soberano que eu tinha para o povo de Israel. Ali no monte, Moisés, ali na montanha que você tiver subido, olha, você olhará as campinas, mas eu quero dizer para você, Moisés, que você não vai entrar, que nesse dia que você olhar a terra, você vai contemplar, mas eu quero te dizer que nesse dia eu vou te recolher, Moisés. Eu vou te levar para a minha presença, Moisés. E a Bíblia não diz que Moisés esperneia, porque eu acredito que o que Moisés mais queria era estar com o seu Redentor, era estar com o seu Deus, era viver as delícias de alguém que vivia na intimidade com Deus nos montes, contemplando a glória e a majestade de Deus. Vai um pouquinho mais para frente, em Deuteronômio, capítulo 34. A Bíblia diz, capítulo 34, verso 1 em diante, diz assim: então Moisés subiu o cume do monte, nas planícies de Moabe, nas campinas de Moabe. Moisés subiu o monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor o mostrou a toda a terra de Gileade e Adã, e toda a região de Naftali, território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental. Pule, por favor, a partir do verso 5. Moisés, o servo do Senhor, depois do Senhor mostrar a ele todo o território, toda a planície da terra de Canaã, ali Moisés morreu. Mas olha que diz os versos 10 em diante, pastor Ricardo, só para mostrar para os irmãos a relevância da vida de Moisés no plano soberano de Deus, como Moisés era amado por Deus e como Deus levantou Moisés para ser um homem que marcaria a história de Israel. Olha o verso 10 do capítulo 34 de Deuteronômio. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os servos e contra toda a sua terra, pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Olha só a importância de Moisés para Deus e para toda a nação de Israel. Mas agora aqui, pastor Ricardo, aqui agora, nesse texto do capítulo 1 de Josué, Deus marca uma reunião com Josué. Deus chama Josué e ele mesmo, o próprio Deus, se encarrega de avisar a Josué. Aqui, Moisés era tão importante, pastor Ricardo, que Deus não mandou um mensageiro avisar Josué que Moisés havia morrido. Não. Deus mesmo desce do céu, chama Josué para uma reunião e ele pessoalmente, devido à importância de Moisés, Deus chama Josué e diz para Josué: meu servo Moisés morreu. Bom, isso foi uma pancada para Josué. Isso foi uma pancada para o povo de Israel, porque o maior líder da história da nação de Israel até então tinha acabado de partir para estar com o seu Senhor. Então Deus desce com essa notícia importantíssima, porque eu não tenho dúvidas que Deus estava muito feliz de ter Moisés junto com ele. Deus desce tomado com o coração de felicidade e alegria, e chama Josué para uma reunião e diz: bom, Moisés morreu, o maior líder da história da nação de Israel morreu, mas agora, nesse contexto de perda e de dor,
eu quero revelar para você, Josué, a minha glória. Eu te chamei, Josué, para você continuar aquilo que eu comecei através do meu servo Moisés. Josué, ser valente, ser corajoso. Tudo que eu prometi para o meu servo Moisés, eu vou cumprir cada uma das minhas promessas através da sua vida, Josué. Se levante, ser forte e corajoso. Porventura não te enviei eu, ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque eu sou contigo e eu serei contigo. Por onde quer que você andar, Josué, a minha obra, o meu propósito, os meus planos, os meus sonhos para Israel, todos eles serão concretizados. A etapa de Moisés se findou, mas as minhas promessas estão em pé para o meu povo. Continue, Josué, vai adiante, Josué, porque apesar de Moisés já ter partido para estar comigo, eu tenho uma aliança eterna com ele. E tudo que prometi para o meu servo Moisés, e que usei a boca do meu servo Moisés para profetizar para Israel, cada uma dessas promessas eu cumprirei. Então, somente ser forte e corajoso, se levante e vá tomar posse da terra que eu prometi ao meu servo Moisés. É nesse contexto de perda, pastor Ricardo, é nesse contexto de dor para Josué, para a nação de Israel. É nesse contexto de uma pancada relevante devido à perda do seu líder maior, que era Moisés, maior e incomparável, que nesse contexto de dor e de sofrimento e de uma pancada relevante que o povo leva e que Josué, o servo leal a Moisés, leva, é nesse contexto que Deus se revela para encorajar o seu servo Josué e a toda a nação de Israel. Eu queria aqui, muito rapidamente, só citar, pastor Ricardo, como Deus se revela a Josué depois desta pancada relevante que Josué levou devido à morte de Moisés e que o povo todo levou. Bom, neste contexto relevante de uma pancada no estômago do povo de Israel e de Josué, neste contexto de sofrimento e de dor devido à ausência do seu líder Moisés, em primeiro lugar, Deus se revela como o Senhor absoluto da história, pastor Ricardo. Deus a quem nós servimos não é um Deus qualquer, ele é o único Deus. Ele é o Deus absoluto, não há Deus maior nem menor, ele é o único digno de receber a honra, a glória, a força, o poder, a adoração, o louvor, a exaltação pelos séculos dos séculos. Ele é o Senhor absoluto da história, ele está no controle da história da humanidade. Homens vêm, homens vão. Homens se levantam, homens se abatem. Homens conquistam, homens perdem. Mas Deus continua sendo o mesmo, o Senhor absoluto que está sentado no trono, controlando toda a história da humanidade. Extraordinário isso, verso 1 diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Disse o Senhor, ele recolheu Moisés para si no monte, mas ele, por ser o Senhor da história, já tinha levantado Josué para ser o seu sucessor. Oh, glória a Deus! Ou seja, ele estava no controle da história. Ele estava no controle do povo, da história do povo de Israel. Ele sabia o dia que Moisés ia nascer, o dia que Moisés ia morrer. Ele sabe do dia que Josué ia nascer e o dia que Josué vai morrer. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que está no controle da história da humanidade. A peteca da história das nossas vidas não vai cair, porque estamos nas mãos do nosso Deus. Ele tem os seus Moisés, ele tem o seu Josué, ele tem o seu José, ele tem as suas Esther, eles têm as suas Rutes, ele tem os seus Ricardos, eles têm os seus Rogérios, ele tem os seus Anderson, ele tem os seus Fernandos, ele tem os seus fiéis, ele tem o controle da história da humanidade nas
nas tuas mãos. Irmãos, pode ser que nesse momento você esteja vivendo um momento de uma pancada relevante. A tempestade passou, o tsunami bateu na história da sua vida e você esteja talvez encurvado por conta das lutas, mas eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, o nosso Senhor está no controle da história da humanidade. Tudo está no controle da palma das suas mãos. Guarda isso no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Segunda verdade, pastor Ricardo, Deus se revela, o Senhor que honra na terra os seus servos. Deus honra os seus servos. Deus honra os seus servos. Palavra de Deus para a gente nessa noite. Deus honra todos os seus servos. Verso 1 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, mas eu estou te levantando para ser um instrumento de Deus para continuar o que o meu servo começou. Sabe o que Deus está fazendo aqui, pastor Ricardo? Deus está honrando o seu servo Moisés. Deus podia apagar da memória Moisés e diz: Josué, continua a obra em nome de Jesus, mas ele faz questão de dizer: não, eu honro os meus. Os que me honram serão honrados. Meu servo, Deus disse isso para Josué, Deus não mandou ninguém dizer, Deus disse à vista de Moisés: meu servo Moisés morreu, está comigo, agora continue o que eu prometi para Moisés que iria fazer. Honre o meu servo Moisés, honre a minha presença, continue a fazer o que o meu servo Moisés fazia. Isso é honra de Deus. E eu quero dizer para você, nessa noite, em nome de Jesus, que tudo que Deus prometeu acerca de mim e de você, nenhuma das promessas de Deus cairão por terra, porque é um princípio de honra do nosso Deus. Quem serve a Deus com integridade, com justiça, com fidelidade, aliançado com lealdade, Deus é quem honra os seus na terra. E vem honra de Deus aí na tua casa. Vem honra de Deus aí na tua família. Você plantou, você semeou, e Deus está dizendo: o tempo da honra chegou. Eu vou honrar a sua vida na terra para que o meu nome seja glorificado. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que honra aqueles que vivem em fidelidade com Ele. Bom, terceiro lugar, Deus se revela como Deus de toda a verdade. O nosso Deus é o Deus de toda a verdade. Ele é o Deus de toda a verdade. Olha o que diz o texto, pastor Ricardo. Deus desce, Deus chama Josué para uma reunião e já chega dizendo para Josué toda a verdade. Meu servo Moisés morreu. Com Deus não tem meia verdade. Deus não engana ninguém. Deus não mente para ninguém. Deus não usa de meias verdades. Deus não faz as coisas debaixo do pano. Ele é Deus. O que ele disse que fará, ele fará porque ele é Deus. Jesus Cristo diz: e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. O nosso Deus é o Deus da luz. É o Deus que disse quando havia trevas sobre a face da terra. A terra era sem forma e vazia. E ele chega diante daquela escuridão das trevas e disse: haja luz, porque eu sou Deus da luz. Eu sou Deus de toda a verdade. Comigo não há mentira, comigo não há engano, comigo não há meia-verdade. E quem anda comigo anda à luz da minha verdade. Josué, Moisés morreu. Mas fique tranquilo, Josué, porque agora eu vou usar você, Josué. Eu vou te alertar. Fique esperto, se levante, seja corajoso. O que eu prometi para Moisés, eu vou cumprir através da sua vida. Você vai enfrentar gigantes, muitas lutas virão, mas saiba de uma coisa:
eu estarei contigo todos os dias, não te deixarei, não te abandonarei. Não foi o Deus da Bíblia Sagrada, Jesus Cristo, que nos disse que no mundo teríamos aflições, que no mundo, por vezes, receberíamos pancadas relevantes, mas não foi ele que disse também que eu e você venceríamos o mundo, porque na cruz do Calvário, Jesus deu o brado de vitória para fazer de mim e de você, homens e mulheres, mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pastor Ricardo, você sabe muito bem, você presenciou isso, que essa pandemia que nós estamos vivendo, nesses dias, Deus tinha usado os seus profetas na terra, inclusive o nosso pastor presidente, pastor Rogério Pardini, dizendo que viria pestilência sobre a face da terra. Deus usa os seus profetas para falar a verdade. É que às vezes a gente anda desatento, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, a promessa de Deus está em pé sobre a minha e sobre a tua vida. Deus não está brincando com os nossos sentimentos. O Deus que falou para mim e para você que nós enfrentaríamos tribulação, foi o Deus que diz também que eu e você seríamos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quarta verdade que Deus revela nesse contexto de pancada, de sofrimento relevante. Ele se revela como Deus que sabe de tudo, que sabe de todos. É o Deus soberano. Nada passa desapercebido diante dos seus olhos. Ele é Deus, ele vê o que eu não vejo, ele vê todas as coisas, ele vê tudo. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus sabia da morte de Moisés. Foi Deus que recolheu Moisés no monte. Deus sabia quem substituiria Moisés. Deus sabia que Moisés foi seu servo. Foi Deus que levantou Moisés. Foi Deus que usou Moisés. Foi Deus que sabia a data de libertar o povo de Israel do Egito. Deus sabe de tudo. Foi Deus, e Deus já sabia quem substituiria Moisés. Foi Deus que já alertou Josué: seja forte, seja corajoso, muralhas virão, tribulações virão, gigantes vocês enfrentarão, mas eu sei de todas as coisas e eu vou guiar vocês por um caminho, porque eu já tenho preparado para vocês a terra de Canaã, a terra das promessas. Se levantarão gigantes, se levantarão muitos inimigos, mas eu sou Deus de toda a verdade, eu sou Deus soberano. O amanhã eu já vejo hoje, porque eu sou o eterno agora. Bendito seja o teu nome. A Bíblia diz que de eternidade a eternidade Deus é Deus. O amanhã Deus já viu. Deus vê todas as coisas. Deus me viu nascendo. Quando minha mãe me teve, o primeiro choro Deus me viu. Deus me viu quando eu estava sendo gerado. E Deus já me viu também no dia do meu sepultamento. E Deus já me viu também no dia do meu arrebatamento. Deus sabe de todas as coisas. A história está diante dos seus olhos. A história está na palma das suas mãos. Esse é o nosso Deus. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque aqui na história, tanto de Moisés quanto de Josué, a história de Gênesis e Apocalipse, está tudo diante dos olhos, muito claro, diante dos olhos daquele que está sentado no trono e que vê a minha situação, e que vê a tua situação, e que nos diz: não temas, porque você não vai morrer nesta prova, mas essa prova será para o louvor e a glória e testemunho do meu nome, e o meu nome será glorificado na tua história. Guarda isso no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quinto lugar, ele se revela como Deus que leva a sério a sua aliança com seus servos. Deus tem uma aliança comigo. Deus tem uma aliança com você. Ele não quebra a sua aliança. Ele tem uma aliança eterna comigo. Ele tem uma aliança eterna com você. Olha que coisa extraordinária. O verso 3 diz, pastor Ricardo, olha que Deus disse para Josué. Josué, Moisés morreu. Se levante. Vamos continuar a obra. Agora, presta atenção. Como eu prometi a Moisés, o texto original diz, conforme a aliança que eu fiz a Moisés,
Moisés já foi, mas eu tinha uma aliança eterna com ele. O que eu prometi com ele, para ele, através dele, está de pé, porque eu tenho uma aliança com Moisés. Deus tem uma aliança comigo. Deus tem uma aliança contigo. Não temas. Não temas, em nome de Jesus, através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Deus fez uma aliança com ele, conosco, e quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós assumimos uma aliança eterna com Deus, marcada pelo sangue do Cordeiro, na minha vida e na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas em último lugar, pastor Ricardo, Deus se revela aqui para Josué, para o povo de Israel, que tinha levado uma pancada enorme da vida, através do recolhimento do líder maior, Moisés. Deus se revela como Deus imutável em seu caráter. Deus não fala uma coisa hoje e desfala amanhã, pastor Ricardo. Ele é Deus, ele tem palavra, ele nos deu a palavra. Quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Palavra. Aqui está a revelação de Deus, palavra. O Deus da Bíblia é o Deus da palavra. Tudo começa na história através da sua palavra. Jesus é o verbo que se fez carne, a palavra, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O caráter do nosso Deus não muda. Os homens mudam, pastor Ricardo. Os políticos mudam. Os políticos dizem, não vou departamentalizar o poder, mas acabam departamentalizando o poder. Os homens hoje são da esquerda e amanhã são da direita. Os homens mudam as palavras. Muitos deles não cumprem o que falam. Mas Deus não. Deus é Deus. Deus é fiel. Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus é santo, Deus é justo, Deus é leal, Deus é real, Deus é fiel, Ele é imutável no seu caráter. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Verso 3 diz assim: como prometi ao meu servo Moisés, quando ainda estava vivo, mesmo sem Moisés aqui agora, mesmo que ele esteja morto já diante de mim, hoje eu não mudo. Eu não mudo a minha palavra. Como prometi a Moisés, assim farei. Assim farei. Eu não mudo. Eu não mudo. Os homens vão, homens se vão, homens vêm, mas eu não mudo. Homens mudam, mas eu não mudo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus por esta promessa tão gloriosa da parte de Deus para os nossos corações. Essa palavra de Deus para a gente, nessa noite maravilhosa de domingo à noite, meu querido amigo e pastor Ricardo. Em último lugar, Deus se revela como Deus que esteve, está e estará conosco em cada passo da nossa caminhada de fé. Deus nunca nos desamparará. Deus nunca nos deixará. Deus nunca deixará de estar conosco. Ele disse para os seus discípulos, quando foi assunto aos céus, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide, discipulando, ensinando tudo que eu vos ensinei. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha que diz o verso 9, promessa de Deus para o Josué, para a nação de Israel, no contexto da perda do teu servo Moisés. Verso 9, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, nem se apavore, não fique apavorado, não se deprima, não se abata, não se apavore, nem desanime o seu coração pelas pancadas da vida, pois o Senhor, o seu Deus, o Senhor, o seu Deus, estará com você todos os dias, por onde quer que você e eu andarmos. Bendito, glorificado
e exaltado seja o nome do Senhor. Josué, apesar das pancadas da vida, permaneça firme, Josué. Tem promessa sobre a tua cabeça. As minhas promessas se cumprirão. Eu estou sentado no trono. Eu tenho o controle da história da humanidade. O meu caráter não muda. Eu sou o que sou de eternidade a eternidade. E eu que estive com Moisés, estarei com você, Josué, todos os dias da sua vida. E ainda que eu ande, que você esteja como Davi, passando pelo vale da sombra da morte, ore como Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o vale de trevas, o vale da escuridão, o processo da pancada relevante das tribulações, das angústias dessa vida, dos pavores dessa vida, não temerei mal algum, pelo simples e glorioso fato de que tu, ó Deus, estás comigo. Que a boa mão de Deus, que o poder do Espírito Santo aplique melhor essa palavra no coração de cada um de nós e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero te convidar nesse instante para que onde você estiver, que você curve a sua fronte. Eu queria orar nessa noite por todos aqueles, por todas aquelas que nesses dias levaram uma pancada relevante que o abateu, que o entristeceu, que o angustiou, que o tem deixado apavorado, preocupado, desanimado, entristecido, preocupado, alguns casos desesperados. Eu queria orar por você em nome de Jesus e te lembrar que Deus está se revelando a nós nessa noite, como Deus que tem uma aliança conosco, que está conosco, que tem promessas sobre nós e vai cumprir cada uma delas em nome de Jesus. Se você está assim, com seu coração apertado, abatido, angustiado, ore comigo nesse instante. Eu quero orar por você e rogar a Deus que Deus te sustente, te abençoe e te leve ao lugar das suas promessas e de cumprimento de cada uma delas. A terra de Canaã é o que Deus tem preparado para você e você vai chegar lá. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos o teu nome, Senhor, por esta noite. Ó Deus, estamos diante do Senhor. Nós enfrentamos tantas lutas nessa vida, tantas provações, tantas tribulações, mas tem uma, Senhor, tem algumas que são pancadas fortes, que às vezes nos abate, nos tira o fôlego, que querem nos fazer desanimar, que nos apavoram, que nos angustiam, que nos desestabilizam, que nos abatem, que muitas vezes pensamos até em desistir, mas o Senhor falou conosco hoje, que por mais dura que tenha sido a pancada, o Senhor está no controle. Tu és Deus de aliança. Tu tens promessas sobre nós. Nós chegaremos da terra de Canaã. O teu caráter é imutável. O Senhor é Deus da verdade. Ó Senhor, o Senhor está conosco. E o Senhor vai cumprir cada uma das suas promessas. Renova as forças. Renova o ânimo. Traz a força do Senhor sobre cada um de nós. Nos ajude a nos levantar. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. Nós vamos tomar posse dos milagres de Deus para nós. Nós vamos entrar na terra da promessa e o nome do Senhor será glorificado. Sê conosco, Senhor, e abençoe a cada um, trazendo um milagre e mudando a sorte. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Queridos e amados irmãos, nós vamos adorar a Deus com mais um louvor e logo após nós estaremos, então, fazendo a oração final e impetrando a bênção apostólica. Vamos adorar ao Senhor. Louve juntamente comigo. Adore ao Senhor nesta noite, porque Ele tem coisas grandes para realizar. Nós não sabemos o dia e nem a hora que tudo isso vai acabar, mas de uma coisa nós temos a certeza:
Ele está conosco. Aleluias. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordens às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Declare: não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Te adoramos, ó Jesus, que nesta noite você possa crer que Ele é o teu escudo, Ele é aquele que te guarda em meio à tempestade. Te adoramos, te adoramos. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Creia, meu irmão, Ele é o teu escudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia, que maravilha, irmãos, que bênção do céu, que privilégio estarmos aqui participando deste culto abençoado, não é? Que culto lindo, que louvores do céu e que palavra maravilhosa ao nosso coração. Que Deus continue te abençoando, pastor Anderson. Deus abençoe o seu ministério, a sua vida, e continue prosperando, irmão, tanto material quanto espiritual, ao irmão e à sua família. Deus é tremendo. Que palavra maravilhosa. Eu tenho certeza que você, aonde que você está neste momento, você pode levantar as suas mãos aos céus e glorificar, agradecer a Deus por este culto e por esta oportunidade. É privilégio estarmos aqui. É coisa do céu para as nossas vidas, é presente de Deus para cada um de nós. Nós queremos
nesta noite, agradecer a cada um dos irmãos, das irmãs, você, meu amigo, a cada um que participou deste culto nesta noite. Que a bênção de Deus, que enriquece e não traz dores, possa prosperar da sua vida mais e mais, na sua casa, na sua família, tá certo? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que acompanhou este culto e aqueles que ainda vão assistir este culto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus. Nós só temos que agradecer ao Senhor por tudo o que Ele nos tem feito. Vamos orar agradecendo a Deus? Curve a sua cabeça juntamente com a sua família. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, maravilhoso Salvador, nós te agradecemos, ó Senhor, mais uma vez, ó Deus eterno, por tudo que o Senhor fez e está fazendo e continuará fazendo nas nossas vidas. Deus, Tu és maravilhoso, Tu és fiel. Nós te agradecemos por esta palavra, Senhor, tão linda, que o Senhor trouxe ao coração do teu filho, Senhor, e espalhou, Senhor, aos nossos corações e derramou sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por este culto esta noite. O Senhor falou aos nossos corações. Isto é prova, Senhor, e é certeza que temos, que o Senhor recebeu nos céus o louvor da tua igreja, a adoração que saiu dos nossos corações. Ó querido Pai, esta semana que se inicia, eu quero pedir a Ti, ó Deus, a Tua bênção sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família. Abençoe os Teus filhos. Ó Deus, cada um que recebeu esta palavra, este culto, esses louvores desta noite, que a Tua bênção, Senhor, possa enriquecer a vida de cada um. Querido Pai, ó Deus, tira de nós aquilo que não Te agrada. Ó Deus, purifica os nossos corações, as nossas vidas. E continue moldando-nos, ó Senhor, como vasos em Tuas mãos. Eu Te agradeço por tudo, Senhor. Peço a Tua bênção sobre este lar, sobre esta família, sobre cada um de nós. Continua abençoando o Teu servo, o pastor Rogério, a sua família, irmã Mirna. Ó Deus, abençoe também o pastor Anderson, a sua família, irmã Viviane, seus filhos, dando a bênção, Senhor, a cada um deles. Abençoe o Fernando, a sua família, o Eri e a sua família. Ó Deus eterno, nós Te agradecemos e Te louvamos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Queridos, que Deus te abençoe. Vamos receber a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Pastor Anderson, muito obrigado pelo privilégio, a oportunidade de estar aqui neste culto, compartilhando esta palavra tão maravilhosa. Que Deus continue abençoando o irmão, a sua família. Eu tenho certeza que essa palavra vai reverberar nos nossos corações durante esta semana, tá certo? Fernando, Deus te abençoe, que Deus continue prosperando você, a sua família, tanto material quanto espiritual, o trabalho que você realiza. E a cada um dos irmãos, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, uma semana de bênção, um beijo no seu coração, em nome de Jesus. Amém, pastor querido. Deus abençoe Fernando, sua família, pastor Ricardo, família, e a todos em nome de Jesus, viu? Uma semana de bênçãos e de vitórias em nome de Jesus. Até amanhã. Bom dia, Canaã, às 10 da manhã. Deus abençoe.